Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Cíntia, eu sou professora de Química, né? E a aula de hoje é sobre hidrocarbonetos. Quando a gente pensa em hidrocarbonetos, né, que é uma das classes de compostos orgânicos, eu tenho um universo de compostos muito grande dentro desses hidrocarbonetos. Então, para melhorar, né, esse estudo, os hidrocarbonetos foram divididos em classes. Essa aula de hoje, né, é sobre os hidrocarbonetos alifáticos. Lembra do que é uma cadeia alifática? A cadeia alifática é aquela cadeia que a gente chama de aberta, né? Então, as cadeias abertas, elas também podem ser chamadas de cadeias alifáticas ou cadeias acíclicas, né? Ou seja, não formam um ciclo, elas são abertas, elas possuem extremidade. Então, nós vamos abordar nessa aula de hoje esses casos em que nós temos os compostos com cadeia aberta, né? E o que vem a ser um hidrocarboneto? O hidrocarboneto são aquelas estruturas orgânicas que vão ter na sua cadeia somente átomos de carbono e hidrogênio. Qualquer coisa diferente disso, né, se aparecer na minha estrutura, eu não vou poder classificar como sendo hidrocarboneto. E aí eu vou ter uma outra função, que a gente vai estudar um pouco mais à frente. Então, o objetivo hoje, né, é conhecer esses hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, os hidrocarbonetos que possuem cadeias abertas. Então vamos lá, né? Nós temos aqui, ó, os alcanos. Vamos entender um pouquinho o significado desse nome? Olha lá, al, né, vem de alifático, ou seja, cadeia aberta. Quando a gente pensa assim, aqui no an, o que significa esse an lá no nome dos compostos orgânicos? É um infixo, que significa o quê? Que todas as ligações daquela cadeia são saturadas, ou seja, são todas ligações simples, né? E o O, que é a nossa terminação aí no caso, quando a nossa função for um hidrocarboneto, né? Que é o nosso sufixo. Então eu vou ter aqui, ó, um alcano, ou seja, é um hidrocarboneto, porque está terminando com O, né? De cadeia aberta, a cadeia dela é alifática, onde todas as suas ligações vão ser simples. Depois eu falo um pouquinho sobre essa fórmula que eu coloquei aqui do lado. Mas vamos lá. Então, se eu tenho uma cadeia aberta com todos os átomos saturados, né, com todas as ligações entre esses carbonos saturadas, o menor alcano que nós vamos ter é o metano, que só vai ter um átomo de carbono. Olha lá, met, que é um prefixo que indica que só tem um carbono na sua estrutura, todas as ligações simples, e a nossa terminação O, lá do hidrocarboneto. Então, o metano é o menor alcano que existe. E aí eu coloquei aqui, ó, o propano e o butano, né? Prop, prefixo para 3 carbonos, olha lá. Então, é um hidrocarboneto que vai ter 3 carbonos. O an, todas as ligações simples, e terminando com a letra O por ser um hidrocarboneto. O butano, né, já vai ter o quê? 4 átomos de carbono. Lembra lá do prefixo but? 4 carbonos? 4 carbonos? Então, 4 carbonos, todas as ligações são simples, e terminando aí com O por ser um hidrocarboneto. O propano e o butano, né, a mistura desses dois compostos, eles formam o nosso gás de cozinha. Então, o nosso gás de cozinha é uma mistura de hidrocarbonetos em que a maior proporção que tem dos constituintes ali do gás de cozinha é propano e butano, né? Aí aqui eu coloquei um outro exemplo já de uma cadeia ramificada. Então aqui eu tenho um hidrocarboneto ramificado. No entanto, ele também vai ser classificado como alcano. Por quê? Porque a cadeia também está aberta, né? Ela é alifática. Todas as ligações entre os carbonos são simples. Então eu tenho um caso de alcano, só que ramificado. Como que você identifica essa ramificação? É aquela parte da estrutura, né, da cadeia que está fora da cadeia principal. Pensa lá na nossa árvore, né? A nossa árvore, como tem um tronco, o tronco da nossa árvore vai ser o quê? A cadeia principal. E o que estiver fora desse tronco, que seriam os galhos, né, o que vão vir aí por fora, vão ser consideradas as nossas ramificações. Então, o que está por fora aqui do nosso tronco? Esse pedacinho aqui, ó.
onde nesse pedacinho a gente sabe que existe um carboninho. E junto com ele o quê? Os outros 3 hidrogênios para completar as 4 ligações que o carbono precisa fazer, né? Então, esse radical aqui, nós já conhecemos. Como é o nome dele? Metil. Met, né? Prefixo para um carbono, junto com a terminação il por ser um radical. Então, como é que fica a nomenclatura desse alcano, né? Que é ramificado? Começamos identificando a posição dessa ramificação. Em que posição ela está? No carbono 2. Né? Quando começa a aparecer as ramificações nas cadeias, a gente precisa numerar os carbonos da cadeia principal para identificar a posição dessa ramificação. Nesse caso, eu comecei a numerar pela esquerda, fazendo uma revisãozinha rápida aí de nomenclatura de compostos ramificados, né? Comecei pela esquerda porque a ramificação está mais próxima da esquerda e eu tenho que dar o menor número possível para ela. Então, numerei a cadeia, né? Verifiquei que a ramificação está no carbono 2, então eu identifico. Na posição 2, eu vou ter o quê? Um radical metil ligado a uma cadeia que tem quantos átomos de carbono? 5. Pente, né? 5 átomos de carbono, prefixo pente. E o infixo an, por ser todas as ligações simples, terminando com O por ser um hidrocarboneto. Então, nós temos aí um alcano, né? Formado aí por 2-metilpentano. Tudo bem até aí? Beleza. Um detalhe, né? Os alcanos, eles também são conhecidos como parafinas. Só que esse termo parafina a gente vai deixar para usar quando esses alcanos foram formados por muitos átomos de carbono. A massa molar, a massa molecular desses compostos é muito grande, a partir de 20 átomos de carbono, né? Então, quando eu tenho aí uma mistura de hidrocarbonetos com mais de 20 átomos de carbono, eu posso dizer que eu tenho ali um caso de parafina. Tá? Que nada mais é do que um alcano. Esses carbonos vão ter as ligações entre eles todas simples. Tudo bem até aí? E essa fórmula, né, professora, que você colocou aí do lado do nome do alcano, o que isso significa? É o que a gente chama de fórmula geral para esses compostos, onde esse N identifica a quantidade de carbonos presentes na estrutura. Então, se eu contar aqui, por exemplo, do metano, quantos carbonos eu tenho na estrutura do metano? 1, né? Então, esse N dele seria igual a 1. Então, eu posso colocar aqui, ó, C. O número 1 eu não vou colocar, né? A gente não representa o número 1 nos índices. H, 2N mais 2. Então, eu vou pegar a quantidade de carbonos, que no caso do metano é quanto? 1, né? Vou multiplicar por 2 e acrescentar 2 unidades. Então, ó, 1 átomo de carbono vezes 2, 2. Mais 2, 4. Então, eu tenho aqui, ó, CH4. De fato, se você contar isso na estrutura do metano, você vai identificar isso. 1 átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, CH4. Para o propano, como é que ficaria isso? Quantos átomos de carbono a gente tem nessa estrutura? 1, 2, 3, né? Então, eu tenho aqui, ó, C3. Vamos usar a fórmula? Não olha para a estrutura não, vamos olhar para a fórmula. Então, agora o meu N é igual a 3. Então, ó, 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Então, H8. Então, propano tem fórmula molecular C3H8. Vamos contar agora na estrutura? Olha lá, 3 átomos de carbono, C3. Hidrogênio, 3 mais 2, 5, mais 3, 8, H8. Então, cheguei na fórmula molecular sem precisar contar na estrutura. Usei a fórmula geral para isso, beleza? Como é que fica a fórmula do butano, né? Então, eu tenho aqui, ó, 4 átomos de carbono, C4. Vamos usar a fórmula para chegar na fórmula molecular do butano. Então, meu N agora é 4. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. Então, meu butano é C4H10. Vamos conferir aqui na fórmula estrutural? Quantos átomos de carbono? 4. Né? Hidrogênio, 3. Mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 3. Corrija aí, gente. Isso aqui é um 3, não é um 4, né? Não vamos extrapolar as ligações que o carbono pode fazer. Então, aqui, ó. Vamos voltar aqui.
3 átomos de carbono, de hidrogênio. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. H10, C4H10. Aí você fala assim, professora, mas por que eu preciso saber essa fórmula geral? Essa fórmula geral, ela vai te ajudar a chegar nas fórmulas moleculares sem necessariamente você precisar escrever as estruturas. Porque quando a gente está trabalhando com hidrocarboneto muito pequeno, como é o caso do metano, do propano, do etano, beleza, a gente vai lá, conta quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem e monta a fórmula molecular. Mas imagina você montar essa fórmula molecular numa estrutura com 20 átomos de carbono, 30 átomos de carbono. Aí você vai ter que contar quantos hidrogênios cada carbono tem para poder chegar na fórmula molecular. É muito mais simples você já conhecendo pelo nome, né, quantos carbonos tem nessa estrutura e aí você chega na fórmula molecular. Vamos imaginar que eu digo para você, ó, quero saber qual é a fórmula molecular do octano. Olha o nome. Octano. Pelo nome dá para saber quantos carbonos tem nesse octano? Dá, não dá? Qual é o prefixo? Oct. Quantos carbonos representa esse prefixo? 8, né? Então, ó, 8 átomos de carbono vai ficar assim, ó, C8. Preciso montar a estrutura do octano para chegar na fórmula molecular dele? Não. Joga lá na fórmula geral. 8 átomos de carbono. Olha lá, 2 vezes 8? 16. Mais 2? 18. Chegamos na fórmula molecular do octano sem escrever a estrutura do octano. Olha que legal. Para isso serve a fórmula geral desses compostos. Beleza? Próximo.